Quando você tem um adversário muito fechado, você precisa ter, por exemplo, um cara que rompe linha, né? Um cara que é driblador, um cara de 1 contra 1. E o Atlético, talvez, o único jogador que tenha essa característica seja o Alisson, né? Que é garoto, está começando a carreira, joga pela direita, até entrou no jogo, mas entrou meio apagado, né, na minha opinião, meio sonolento. Na esquerda não tem ninguém, o Arana não é um jogador de 1 contra 1, é muito agressivo, é muito bom jogador, finaliza, cruza na área, mas não é um jogador para driblar, não é o que era o Keno, por exemplo, no Galo campeão brasileiro. Então, eu acho que o elenco faltam características nesse sentido. Assim, o Palácio está começando agora, teve os primeiros minutos contra o Sport, vamos ver se é um jogador nesse perfil, mas joga também prioritariamente pela direita. Se eu tenho uma caneta de diretoria de futebol do Atlético, eu vou atrás de um jogador ofensivo, driblador, agudo, ponta, especialmente que joga pelo lado esquerdo, ponta pelo lado esquerdo. Ah, Frossá, mas o Arana não tem reserva. Se você tem esse jogador nessa característica que eu estou falando, num jogo que você não tem o Arana, você coloca um zagueiro na esquerda, tranquilamente, amigo, você vai só marcar. O próprio Alonso, que deve vir realmente, você vai só marcar, você joga no meio campo para trás, e você deixa o atacante jogar. Então eu acho que é uma carência clara do elenco que o Atlético precisa trabalhar e aí vai dar uma opção a mais para o Milito, inclusive ofensivo. Eu concordo plenamente e não acho que o Atlético, bom, não tem essa informação, talvez você tenha, e aí já partindo para o assunto contratação, janela de transferência, que só abre no dia 10 de julho, mas os times todos estão já buscando reforços, né? E negociando, né? Até porque todo mundo precisando, o Atlético é um deles. Você citou o ponta esquerda, concordo demais. Tem um jogador, talvez seja falado pouco, mas na minha visão, o Atlético ter um jogador desse seria fenomenal para jogos como esse, para amarrar um pouco mais no meio, para jogos contra times mais fechados, você encontrar um passe que rompe linhas. Eu acho que o Atlético precisava de um meia ainda mais camisa 10. Eu o vejo Bernard que tá chegando, né? Tem jogado exatamente isso que eu ia falar. Eu vejo que o Bernard é um jogador que pode fazer isso muito bem. Não sei se é para isso ou se vão jogar ele na ponta como ele começou aqui no Atlético, que eu já não acho que não, porque já passou um bom tempo aí. Então talvez o Bernard seja esse jogador. Vamos ver como isso vai acontecer. Mas é uma posição também que eu acho que o Atlético se reforçando ia ser muito bom, principalmente para os times que jogam fechados como o Peñarol. Para você ter um jogador que rompe linha com passe por cima, por baixo também. E a posição dos zagueiros, né? Não acho que o Atlético vai substituir o Arana, contratar um lateral esquerdo. Para mim não faz muito sentido, porque você tem o Rubens, que também está machucado, mas no momento que você tiver Arana e Rubens, você vai ter mais um lateral esquerdo. Enfim, não acho que faz sentido. Na minha cabeça faz mais sentido o Júnior Alonso, que pode improvisar na lateral esquerda. E você que tem mais informações sobre isso. Na minha visão, Frossá, a zaga realmente é o que tem que ser mais as contratações principais têm que acontecer ali na zaga. Eu vejo que pelo menos 2 zagueiros, para ser bem sincero com você, ainda mais agora com a saída do Gêmeos. Antes do Milito começar a jogar, eu já falava isso. Acho que pro Milito, mais 2 zagueiros pro Galo, porque ele gosta de jogar com 3 zagueiros e hoje no Atlético não tem um zagueiro que o Milito gosta, que é um zagueiro mais rápido, um zagueiro melhor na construção. O Atlético não tem mais esse jogador. Falando de contratações aí, você já falou do ponta, citei aqui o meia, que pode ser o Bernard, e zagueiros. Quais informações e impressões você tem aí da atitude do Atlético na próxima janela de transferências relacionada a isso? Vamos lá, vamos primeiro de impressões ali e opinião, depois eu trago um pouco de informação também. Eu acho que precisa reforçar a zaga, isso está claro, e o Atlético já precisou isso ali, né, deixando claro que está buscando o Alonso, né, de conhecimento geral, o Atlético está de fato negociando, já tem uma negociação bem avançada para o Alonso voltar ao clube no meio do ano. Ele ocupa uma lacuna ali na zaga, que eu também acho que falta um zagueiro de hierarquia, que essa palavra está cada vez mais na moda no futebol sul-americano, né? Um zagueiro experiente, que sabe pôr a bola no chão quando necessário, que sabe dar bicudo quando necessário também. Eu acho que o Alonso é esse jogador que joga pelo lado esquerdo quando necessário, nessa saída de 3, faz o zagueiro pela esquerda com muita tranquilidade, tem bom passe para sair jogando, eu acho que ele cumpre essa função. Eu acho que uma lacuna clara e evidente é o meio-campo defensivo. O Atlético não trata como prioridade nessa janela do meio do ano, e aqui já está uma informação, né? Até falei sobre isso no canal, e a informação é essa, não é prioridade da diretoria. E a minha opinião é que deveria ser. Por quê? O Otávio volta, provavelmente antes de julho, então até a janela chegar não teria como esse reforço começar a jogar. Mas a gente não sabe como o Otávio vai voltar. E se o Otávio machucar de novo, né? Lesão reincidente muscular é uma coisa muito normal no futebol. Sim. O Batalha virou zagueiro e tá fazendo muito bem a zaga, assim, ele deve voltar a jogar como volante agora porque não tem.
volante, né? Porque eu tô gostando muito dele como zagueiro, quando ele faz aquele líbero ali, o zagueiro por dentro, dá uma tranquilidade muito grande para a zaga do Milito, eu gosto muito. Então eu acho que o Atlético deveria buscar mais um volante. E essa ponta esquerda aí, quanto a essa posição, eu não tenho informação nenhuma. Se o Atlético está buscando um ponta, um jogador mais agudo pelo lado do campo, aqui é simplesmente opinião, eu acho que deveria buscar. Sobre o meio-campo, eu já trouxe informação que não é uma prioridade, e isso, pessoas que de fato decidem o elenco do Atlético ali que me disseram, não é uma posição prioritária para o meio do ano. E sobre a zaga, eu entendo o seu ponto de que 2 zagueiros seriam necessários, perdão. Mas assim, cara, eu particularmente acho que com um zagueiro, o meio-campo me preocupa mais que a zaga, assim, talvez seja esse o melhor jeito de falar. Por quê? Se você tem um volante confiável a mais, você pode efetivamente pensar no Batalha como um zagueiro para o resto do ano. Isso sim. Tá? Como foi, por exemplo, o Gilberto Silva, que era volante e virou zagueiro em 2013, né? Já tinha jogado de zagueiro, mas enfim, naquela campanha do Galo campeão da Libertadores, ele era considerado um zagueiro e não um volante. O Rômulo, garoto da base, é muito bom jogador. É um jogador que foi tratado como joia em todas as categorias de base do Atlético e teve muita personalidade nos 2 primeiros jogos. Sim, entrou parecendo que joga há 5 anos de time profissional, desarmando, driblando, saindo jogando, cabeça erguida, achando passe longo. E é o único zagueiro muito maduro, né? Agora. É o único zagueiro rápido, né? Com a saída do Gêmeos, é o único zagueiro que tem velocidade para ir tentar achar um ponto adversário e voltar em caso de necessidade. Então, eu acho que tendo o Batalha de fato como zagueiro, tendo o Rômulo como opção e tendo os outros zagueiros que o Atlético tem, os outros 3, né? O Bruno Fux, o Igor Rabelo e o Maurício Lemos, eu acho que se você trouxer mais 2 zagueiros, o Alonso e mais um, eu acho que você incha a posição. Eu acho que o Alonso vai ter muita gente, né? Eu acho que vai ter muita gente. Eu acho o Bruno Fux bom zagueiro. Mas o Fux, o Lemos e o Rabelo toda hora machucam. Verdade. Mas nós estamos falando de 3 que, gente, pelo amor de Deus, um dos 3 vai estar disponível de forma saudável em todo jogo. Então você tem um dos 3, mais o Alonso, mais o Batalha de zagueiro e o garoto Rômulo, que é bom jogador, eu acho que tá tudo bem. Mas dá para trazer um bastidor aqui. O Atlético chegou a consultar, tá? Além do Alonso, situação aí de outro zagueiro no mercado, que foi o do Mina. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso nos próximos dias aqui no canal. Mas sim, pelo que eu apurei, o Atlético chegou assim, os amigos da Tatiaia até publicaram, né? Pra gente dar os devidos créditos aqui, o interesse do Atlético no Mina, mas pelo que eu apurei, o Atlético consultou de fato, mas disse, as fontes me disseram que é inviável financeiramente. Como que é a minha avaliação desse inviável financeiramente? É um jogador que está em fim de contrato na Europa e é um jogador que vários clubes do Brasil querem. Que eu saiba, 2 que a gente pode citar sem medo, Inter e Cruzeiro. O Cruzeiro tem o Alexandre Matos, que conhece muito bem o Mina, então já tem um atalho. E quando um jogador bom, que já jogou no Brasil, ainda numa idade interessante, já falou abertamente o empresário dele que ele quer voltar para o futebol brasileiro. Quando o jogador reúne essas características, vira o famoso leilão. Mas é fim de... Para o pessoal totalmente leigo, né? Mas é fim de contrato, o jogador vem de graça, gente. O negócio chama luva, que é o seguinte: quando o jogador está livre no mercado, o empresário do jogador começa a sondar com os clubes quanto que os clubes conseguem colocar na mesa para fechar com aquele jogador. É uma luva, é um prêmio para assinar aquele contrato, né? De uma forma resumida aqui. E aí pode ter certeza, Lucas, que não vai ser uma luva nada baratinha, vai ser uma luva ali de cristais, ouro, né? Um tecido ali, cravejado com diamantes, tecido persa, diamantes, exatamente. Vai ser uma luva generosa, o salário não vai ser barato, então talvez o Atlético não faça esse movimento. Não vale a pena. Um zagueiro que poderia ser o Mina, por ser um investimento muito alto para uma posição que eu volto a dizer, na minha opinião, tendo todo mundo à disposição e considerando o Batalha como volante, como zagueiro, acho que com a chegada do Alonso está resolvida a zaga, então um pouquinho aí de opinião e de informação também.